Fala galera, eu sou o Mário, tô aqui novamente falando com vocês, fazendo mais um vídeo pro meu canal no YouTube e hoje eu vou falar sobre o perigo da arrogância. A arrogância é algo que todos nós temos, ela tá na beira do nosso coração ali e a gente acaba optando por aceitar ser arrogante. A gente entende que de alguma forma confundimos com o nosso eu, com a nossa inteligência, a gente confunde ela com o nosso intelecto. Então você é bruto, você acha, você imagina lá no fundo da sua alma que você está defendendo o seu argumento, mas não. E a arrogância ela também não é a ignorância. A ignorância é quando a pessoa ela desconhece um assunto e ela acha que ela não precisa conhecer. É daquele do tipo, eu tô falando alguma coisa, eu tô narrando uma história, eu acredito que aquela história é verdadeira, mas aquela história não é a história verdadeira. Só que eu sou tão ignorante que eu só sei daquilo dali e não tenho interesse em saber mais além daquilo. A arrogância ela vem numa linha bem parecida. Só que a arrogância ela é pior dentro do coração da pessoa. Ela tem arrogância, ela acredita que ela está correta, ela acredita que ela é a pessoa certa. Ela tem essa convicção de eu sou a pessoa certa, eu sei o que eu estou falando, eu tenho certeza dos meus argumentos. E ela carrega aquilo de forma como se fosse uma medalha ou um troféu. Ela acredita realmente que aquela arrogância ela faz parte do eu dela, de maneira que ela não está perdendo nada. Qual que é o problema? O arrogante ele acaba afastando as pessoas. Mário, mas por que você está falando isso? Eu já fui muito arrogante. Eu já fui muito arrogante mesmo. Eu era o dono da verdade, o dono da razão. Eu achava que eu estava certo em tudo. E eu acreditava que eu estava certo em tudo. Aí eu fui escutando palavras, repreensões. E quando eu era repreendido, quando eu escutava aquelas palavras, eu ficava magoado. Eu não entendia naquele momento. E era como se estivessem arrancando um pedaço de mim. Eu imaginava que eu estava certo e que aquelas repreensões estavam erradas. E aquilo fazia cada vez mais eu me tornar uma pessoa mais arrogante ainda. Até o momento que veio um vislumbre, né? Sabe quando você abre os seus olhos? É como se eu tivesse com meus olhos tapados. Por mais que as pessoas tentassem segurar meus olhos abertos, eu não conseguia enxergar a realidade na minha frente. Aí eu passei por esse vislumbre e eu consegui enxergar, de fato, o que é a realidade. O que é aqueles sentimentos arrogantes? O que aquela forma arrogante ela estava gerando para mim? O que eu ganhava por ser alguém arrogante? E aí, a resposta da vida é triste. Você não ganha nada. Você magoa as pessoas, você ofende as pessoas, então você está sempre falando de forma alterada. Não um jeito natural de se expor, mas você sempre quer gritar mais alto que a pessoa. Só a tua palavra tem razão, só a tua ideia tem razão. E isso não é sobre o jeito de falar. Porque eu tenho um jeito de falar bem imponente, aquela coisa de bem vivo, sabe? Aquela expressão bem pesada, né? Não, eu gosto de falar, eu gosto de me expor. Não é esse tipo de coisa. É aquele tipo de coisa que você é redundante ao ponto de vista alheio. Você não se dobra, você não acha que você precisa de complementos, como se a sua verdade ela fosse infinita, como se a sua verdade fosse a única necessária. E isso não dá certo, isso não ajuda em nada, isso não melhora a sua vida, não faz você crescer, não faz você evoluir, não faz você vencer. Pelo contrário, vai fazer você perder os amigos, vai fazer as pessoas não terem mais vontade de falar com você. Então as pessoas elas não terão mais desejo de se comunicar contigo. Elas vão se afastar pouco a pouco, porque elas vão ver em você uma pessoa egocêntrica, excessiva, que é a dona da razão, que é a dona da verdade, e que só o seu mundo é o mundo correto. Mas a graça da vida é essa, quantidade de universos, quantidade de ideias, quantidade de mundos. Ninguém é dono da verdade ou dono da razão. Eu gosto de algumas coisas nas culturas orientais, né? Por exemplo, os samurais, né? Quando eles perdiam seu mestre, eles perdiam o sentido da vida, então eles abdicavam da vida. Tem um nome cultural deles, mas eu vou colocar aqui. Eles se matavam, cometiam suicídio, porque
Se eles não conseguiram defender o seu mestre, eles perderiam o sentido da vida. Eu coloco isso como quando a gente não aprende a abrir mão da nossa razão, a gente se torna escravo. Porque não importa a verdade ou a mentira que você viva, você vai achar que aquilo é a maneira mais correta para você viver. E isso não te faz ganhar alguma coisa. A razão, às vezes, você tem a razão e você perde tudo. Porque a razão, ela não te gera bons frutos. Nossa, eu tinha razão. Tá bom. E daí? O que é que você ganhou tendo a razão? Eu sei te falar que você perdeu. Às vezes você ganhou a razão e perdeu a amizade. Às vezes você ganhou a razão e perdeu uma chance de emprego. Às vezes você ganhou na razão e perdeu uma grande oportunidade no mercado. Então, ter a razão é algo que tem que ser natural. Se a pessoa ela tem a razão, a outra pessoa ela acaba sendo convencida da razão dessa pessoa. Eu mesmo abdiquei da razão. Eu não quero ter a razão nunca mais na minha vida. É claro que isso é uma filosofia, isso é uma maneira de refletir. Eu prefiro abrir mão da minha razão e estar em paz com as pessoas, estar em paz com os meus trabalhos, com o meu intelecto, do que eu ter a minha razão e estar brigado com todo mundo. Ah, Mário, mas e como evangélico? Como evangélico, minha razão é Cristo. Ele é a razão de eu viver, a razão de eu estar bem, a razão de eu querer acordar no outro dia novamente. E ele não me causa conflito algum. Ele não é uma razão egocêntrica, ele é uma razão abrangente. Ele ensina que se eu quero estar de bem com ele, se eu falo que eu estou de bem com ele, eu preciso no mínimo, compartilhar o que eu tenho, amar ao próximo como a mim mesmo, perdoar meus inimigos, perdoar minhas dívidas e amar meus inimigos. Essa é a razão de Cristo. Isso é ter a razão com Cristo. Essa é a reflexão que eu trouxe hoje. Se você sentir vontade, compartilhe meu canal. Meu canal é Mário Silva, Mário Único, @Mário Silva, Mário Único, aqui no YouTube. Vamos fazer crescer aí, deixa o seu like. Se gostar, compartilha aí e vamos pra frente. Se não gostar, compartilha também. Dá o like aí. Tamo junto, abração.